Olá, queridos, a paz em Cristo Jesus. Queria trazer uma palavra da parte de Deus. Eu me edifico, você se edifica, aprendemos juntos do Senhor. A palavra se encontra em Salmos 34, versículo 19, que diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu queria tratar de um assunto que é como lidar quando o cenário é de crise. Eu queria citar 5 tópicos. Sabemos bem que passamos por momentos de aflição, momentos de angústia, e muitas das vezes não sabemos o que fazer, qual a solução, qual a saída para esse problema, para essa adversidade nesses dias de crise. Mas Deus, através de Sua palavra, nos norteia, nos direciona, nos ensina como lidar quando o dia é mau. A Bíblia fala aqui que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, ou seja, estar com Cristo não significa que não teremos problema, não teremos aflições, teremos sim, mas a diferença é que Deus nos livra de todas elas. E o primeiro ponto que eu queria tratar em como lidar quando o cenário é de crise é a adoração. Se tudo está dando errado, se o momento é de crise, adore a Deus. A adoração ela é de suma importância na vida de um crente. A adoração ela serve para que no momento de luta, no momento de prova, nós passe de cabeça erguida, adorando e exaltando o nome do Senhor no momento da prova. E por isso, adore a Deus, clame a Deus, busque a Deus. A Bíblia fala de um homem reto, de um homem temente, de um homem íntegro, de um homem sincero que se desviava do mal chamado Jó. A Bíblia fala que o acusador tocou nos seus bens, tocou na sua família, tocou na sua vida com a chaga maligna, mas ele adorou a Deus. No momento de crise, no momento de prova, no momento de luta, ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou ao Senhor no momento difícil. Por isso aprendemos aí que é muito importante adorar quando tudo está indo mal. E para você ver que o resultado dessa adoração de Jó foi mais na frente, ele sendo recompensado com bênçãos duplicadas na sua vida. Por isso, no momento de crise, adore a Deus. Segundo ponto que eu queria tratar é a fé. A fé no momento de crise, ela tem resultados grandes, porque a fé ela é milagrosa. Sabemos que a Bíblia fala que a fé pode dizer: ergue-te monte, lança-te no mar, para você ver o poder da fé aí. Eu queria citar aqui a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta ela tem uma grande demonstração de fé, onde ela estava passando por um momento de escassez, onde estava faltando alimento na sua casa. Ela tinha apenas um pouco de farinha para fazer um bolo para ela e seu filho e ali morrer. Mas ela resolve confiar em Deus e depositou aquela única comida que ela tinha nas mãos do profeta Elias. E Deus recompensou essa demonstração de fé dela, acrescentando alimentos em todo aquele momento de crise que ela estava passando. Por isso, em um momento de crise, tenha fé. A Bíblia também fala de uma mulher no fluxo de sangue, onde um momento na vida dela era de crise. Ela estava passando por uma enfermidade maligna, mas ela teve fé, rompeu a multidão, buscou a cura em Jesus. E essa mulher teve uma grande demonstração de fé. Por isso, demonstre fé, para que no momento de crise você alcance um milagre. O terceiro ponto que eu queria tocar é a oração. A oração no momento de crise tem seus efeitos. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. Ana queria muito ter um filho. A crise de Ana era porque não poderia ter filho, era estéril. Mas essa mulher se apegou muito à oração. Orou ao Senhor e Deus lhe respondeu. Por isso, ore no momento de crise. A Bíblia também fala de Pedro. Quando Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. E Deus libertou ele como anjo. Para você ver o poder da oração. Também, a Bíblia também fala de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos.
mas eles oraram, adoraram a Deus e Deus libertou eles do cárcere. Por isso, em um momento de crise, adore ao Senhor. O quarto ponto que eu queria tratar é a obediência. A obediência gera bênção. A Bíblia fala de um homem muito obediente chamado Abraão. E essa obediência de Abraão resultou em bênção na sua descendência, porque a Bíblia fala que seu filho Isaac estava passando uma época de crise em Israel, onde estava escassez de alimento. Então ele vai para a banda das terras dos filisteus, em Gerar, e ali Deus fala para ele que estaria entregando todas as terras a Isaac por conta da obediência, porque Abraão andou nos seus estatutos. Para você ver, onde Isaac pisava era abençoado, por conta da obediência a Deus. Por isso, em um momento de crise, tenha obediência, porque a obediência gera bênção. O quinto e último ponto é o arrependimento. Se a crise que você está passando for por conta de pecado, a melhor solução é arrepender-se. A Bíblia fala de um certo homem chamado Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém ele falhou, porém ele pecou contra o Senhor. E Deus perdoou ele porque ele se arrependeu do seu pecado. Ele orou ao Senhor, se arrependeu a Deus, pedindo para que o Senhor não retirasse dele o seu espírito. E Deus perdoou Davi. Para você ver que se a crise for por conta de pecado, pode ter certeza, se a humanidade se arrepender do pecado, Deus irá se arrepender também do mal que ia fazer a humanidade. Por isso, arrependa-se do seu pecado. Então, esses eram os pontos que eu queria tratar: a adoração, a fé, a oração, a obediência e o arrependimento em épocas de crise. Por isso que Deus tornará esse cenário de crise em um cenário de bênção, porque você vai adorar, porque você vai ter fé, vai orar, vai ter obediência e vai se arrepender de todo o pecado. Que Deus vos abençoe. Amém.